Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça da Almada, edição para 18 e 19 de agosto. Este fim de semana vamos falar sobre o Clube Desportivo da Póvoa. O convidado de hoje é Caldeira Figueiredo, que é o presidente, vai no 4º mandato e em abril deste ano foi eleito pela mais recente vez e com 55 votos numa Assembleia onde houve também 5 votos brancos. Caldeira Figueiredo pôs sempre a tónica no desenvolvimento estratégico do clube para este último mandato, tendo como objetivo o grande desafio que tem pela frente, que é as instalações do clube, geri-las de forma a que possa rentabilizar o projeto que está em curso. Hoje convidamos Caldeira Figueiredo para estar no Praça da Almada e vamos começar por saber como está a saúde financeira do clube, dado que se vive uma altura de crise e sabe-se que a autarquia e as entidades públicas podem agora cortar alguns dos apoios que outrora davam com mais abundância. Os clubes terão que agora encontrar formas e estratégias para voltar a criar riqueza no clube e, sobretudo, criar receitas para a tesouraria corrente. Sabemos nós que o Clube Desportivo da Póvoa faz a delícia de muitos jovens e de muitos pais no concelho da Póvoa de Varzim, sendo até o clube mais eclético do concelho. Mas Caldeira Figueiredo, na primeira pessoa aqui, agradeço-lhe o facto de ter vindo. A questão é mesmo esta, começar em termos de receitas e dificuldades financeiras. Como é que está o Desportivo da Póvoa? Bom, antes de mais agradeço o convite e cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Onda Viva, desejando-lhes um bom dia. Esta questão das receitas, de facto, agora e no passado recente, tornaram-se absolutamente inquestionáveis, uma vez que estão na ordem do dia e são falados, infelizmente, a miúdo em todos os meios de comunicação, e toda a gente sente nas suas vidas, quer privadas, quer nas empresas, os constrangimentos de toda esta revolução económica que está a existir. Obviamente o Clube Desportivo não está alheio a essa realidade, não é uma ilha, e de facto, sobretudo nesta época, viu-se confrontado com uma redução bastante drástica em termos de receitas previsíveis. Ora, as receitas no clube, sendo o clube a sua natureza, digamos assim, é uma natureza sem fins lucrativos e, portanto, a gestão é feita tendo como objetivo o exercício zero, não é? Portanto, o clube não poderá dar lucro e obviamente que se der prejuízo, quem está a gerir o clube não está a fazer um bom trabalho. Portanto, nós fazemos aquilo que tem a ver com a projeção económica do nosso exercício desse ano e vamos fazendo a afetação de verbas e montando as equipas e toda a nossa estrutura em função disso. Este ano o que ocorreu, e que de resto é público, por via da lei de 20 de fevereiro, a chamada Lei dos Compromissos, que veio, de certo modo, maniatar completamente todas as autarquias de uma forma geral, mas a da Póvoa numa forma particular, impedindo a manutenção daquilo que é o protocolo realizado com as diversas instituições, neste caso com o desportivo, para o desenvolvimento da prática desportiva. Ora isso, e sabendo que existe um desfazamento entre aquilo que é o ano fiscal e aquilo que é a época desportiva, uma vez que o ano fiscal é janeiro, dezembro, e a época desportiva fica mesmo a meio disso, portanto é junho, setembro. Nós já tínhamos arrancado com a nossa época desportiva e estes problemas surgiram, a própria lei é de fevereiro, e portanto estes problemas surgiram no início deste ano fiscal, exatamente a meio daquilo que era a nossa época desportiva. Portanto, tivemos muitos constrangimentos, uma vez que havia a previsão de chegar agora ao verão com as contas a zero, não é? Portanto, fechar a época sem fins lucrativos e iniciar um período de arrecadação de receita no verão para iniciar outra vez revigoradamente a próxima época, e tudo isso criou aqui, digamos, uma grande necessidade de jogo de cintura para, por um lado, conseguir fechar a época em termos com a dignidade correta, quer dizer, não fazendo falta de comparência a jogos, não acabando com equipas, quer dizer, sem nenhum acidente abrupto, e conseguimos, obviamente que conseguimos isso com alguma solidariedade daquilo que são os nossos intervenientes e a compreensão que tiveram para que nós pudéssemos acabar a época, uma vez que ficaram algumas rúbricas e ainda estão algumas por cumprir da época passada, e de algum modo criar um exercício também muito rápido
para podermos iniciar a próxima época, não contando com aquilo que era uma subsidiação que já fazia parte... Estamos a falar de que valor? Qual era o valor que a Câmara habitualmente dava? O valor que era atribuído eram 225 mil euros, mais algumas verbas que têm a ver com a manutenção do património, das viaturas, enfim. E, portanto, isto é uma verba... Estamos então a ver que este arranque do novo ano, agora nesta época, que estamos agora após o verão, vocês já não estão a contar com esse dinheiro, porque já não veio este ano. Pois, nós não estamos de algum modo, e é preciso que se faça justiça, havia uma indicação, e digamos que houve já uma correção nos números do ano passado, uma indicação de que este ano a verba iria existir com uma redução na ordem dos 30%. Pronto. E, portanto, a partir daí, tudo foi pensado, quer dizer, já tínhamos que recuperar, não era? Mas 30%, enfim, é um bocado dramático, porque 30% são 30%, não é? Mas... E estamos a falar de 200 e tal mil, estamos a falar de 60 mil euros, não é? Pois, exatamente, quer dizer, é um bocado diferente, não é? O que acontece é que, de facto, ficar sem a verba na totalidade, cumprindo na mesma esse contrato, porque, repare, o protocolo que é estabelecido com o município, basicamente é um contrato entre duas partes em que nós temos que cumprir desenvolvendo a prática desportiva, portanto, tendo equipas, desenvolvendo um conjunto de modalidades e chegando ao fim, competindo com dignidade nessas modalidades. E depois tem outra parte que é o município, que de certo modo oferece aos munícipes o desenvolvimento esse trabalho feito por vocês. Exatamente. No fundo, em condições benéficas. A vossa parte vai ser feita. Não, a nossa parte foi feita porque a época acabou aquela e vai recomeçar outra. E julgo até, quer dizer, o município não. Com algum brilhantismo, ou com muito brilhantismo, porque os nossos atletas de facto são fantásticos e as nossas equipas estão cada vez melhores. A parte do município, conforme eu já expliquei, por via desta legislação que caiu assim, tipo pedrada no charco, ficou completamente maniatada. Aquilo que são, enfim, as conversas têm sido mantidas com a Câmara Municipal e juntamente do Gabinete de Desporto, existe uma grande vontade de criar outras situações. De facto, aqui há uma alteração de paradigma e de ajudar e tentar resolver. Estão logo que seja possível, bastante presentes naquilo que é uma tentativa de resolver os problemas. O que é certo é que, de facto, nós até este momento não conseguimos solução para tudo, mas também o clube tem este ADN, pelo menos esta direção tem-se esforçado para isso, de trilhar um caminho que é um caminho de autonomia. Portanto, não podia ter melhor prova de fogo do que esta, e julgo que tem tido uma recepção destas medidas que não deixam de ser medidas drásticas e que poderiam eventualmente, se o clube estivesse numa situação de desequilíbrio, significar uma fatalidade e o clube eventualmente desaparecer ou hibernar, digamos assim, durante uns anos. E eu julgo que nós conseguimos, por um lado, acabar a época, que já foi um feito, no meu entender, e conhecendo de perto a tesouraria, o que aconteceu, e neste momento estar a organizar uma próxima época com, enfim, grandes alterações. Não podia deixar de ser, porque senão também a questão punha-se ao contrário, para onde é que é o dinheiro, não é? E, portanto, consegui manter uma massa atlética semelhante, menor, obviamente menor, mas tendo uma redução drástica em vários pontos e criando também receitas, que não é fácil nos dias de hoje, mas apelando um bocado à criatividade e à nossa capacidade imaginativa de criar receitas onde elas não existiam. E aumentar a cota atleta. E aumentar... Vamos ver uma coisa. A cota do sócio atleta, que neste momento ficará suspensa e passará a ser uma mensalidade para o próximo ano. Não se trata de uma próximo cota. Ano esportivo. Na próxima época. A partir de setembro. Portanto, estamos a falar de 12-13, da época 12-13. Será obviamente a participação por parte dos pais de aquilo que o clube não tem, não é? Ou não tem porque deixou de ser subsidiado, ou não pode contar com a subsidiação, em termos do serviço que presta. Portanto, parece-me que, a não ser que exista alguém que consiga dar uma outra ideia ou uma outra engenharia financeira, não me parece que exista outra alternativa a partir do momento em que não existe subsidiação,
que não seja ou uma redução drástica da massa atlética, portanto isso de facto seria possível, porque o clube tem algumas receitas próprias e portanto era capaz de conseguir ter uma modalidade a funcionar com todos os escalões, ou era capaz de conseguir isso, porque repare, nós estamos a falar de uma subsidiação que andaria à volta entre os 50% e os 60% da verba da formação. Portanto, vocês com a previsão, o preço, ou o que eu ouvi após uma reunião, não, é público, são 20 euros que penso que vai passar a ser. Sim, eu até gostava de aproveitar este momento e, enfim, nem sempre me cabe, ultimamente muito menos, dar boas notícias, mas nós até tivemos o cuidado de esta preparação, e a própria ficha de inscrição já está publicada no nosso site, no CD Póvoa, todos poderão visitar. No sentido de os pais, toda a comunidade desportiva poder consultar e ver quais são as condições do próximo ano para eventualmente, isso já está desde final de julho, para eventualmente ficar conhecedor com o máximo de antecedência possível daquilo que serão os encargos que irá ter com os seus encarregados de educação, no sentido de eventualmente... E planificar também o orçamento familiar. Exatamente, porque é uma altura que eu compreendo, porque eu também tenho filhos e agora até já vou para o terceiro. Temos que planificar estas despesas, não é? E é uma altura em que entram para a escola os miúdos e é preciso comprar o casaco de inverno, e é preciso comprar os livros, e agora a mochila, o material escolar, não é? Porque eu até já comprei para os meus. E o que é que acontece? Chegamos a essa altura e somos confrontados com uma surpresa de que temos de pagar uma inscrição, temos de pagar uma mensalidade que não estávamos a contar, e portanto numa altura em que as pessoas já têm constrangimentos era muito complicado. Portanto, nós tentamos agilizar o processo numa ronda muito rápida com todos os intervenientes que nós temos, com reuniões prolongadas e algumas delas um bocado azedas. Como é natural, porque ninguém gosta, não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão. Mas, Caldeira Figueiredo, diga-me outra. Nós fizemos esta publicação, só para completar, Otávio. Sim. Nós fizemos esta publicação que está no nosso site, fizemos chegar aos nossos coordenadores para que as pessoas, lá está, possam planear e até... Sei, há miúdos, eu por exemplo já trabalhei durante o verão para poder ter algumas, quando era miúdo, para poder ter algumas coisas depois no ano e também criar aqui um espírito de responsabilidade e de comparticipação. E por outro lado também, porque existem alguns movimentos que dizem não seria necessária esta despesa assim, para deixar, porque nós também temos aqui um dado novo que não é despiciando, que tem a ver com a criação de comissão de pais. Nós queremos chamar as pessoas para trazerem soluções, porque de facto depois... às vezes existe assim uma noção, tal, mas nós não soubemos, não tivemos conhecimento, senão até tínhamos feito e acontecido e tal, pronto. Agora, de facto, as pessoas têm conhecimento, portanto, se é preciso fazer ou acontecer, este é o momento. Portanto, vocês vão criar, paralelamente às equipas, a ocupação dos jovens, vão pedir a colaboração dos pais para criarem comissões por secção? Ou sim, nós vamos... Por escalão, no fundo? Sim, nós nesta fase, como é óbvio, isto é a história do ovo e da galinha, não é? Nesta fase, nós, as comissões de pais ainda não temos, porque ainda não temos os atletas. Portanto, uma coisa não vem primeiro que a outra. Portanto, nós o que fizemos foi comissões de pais temporárias, tendo em conta o histórico. Isto foi feito como? De uma forma natural. São os primos interpares, as pessoas que estavam mais preocupadas, que se aproximaram, falamos com a coordenação. Olha, estes pais deem opiniões, como é que podem fazer isto, como é que podem fazer aquilo e tal. E devo dizer, e agradavelmente surpreendido, que já saíram muitas soluções daqui. É interessantíssimo também perceber esta capacidade, esta resiliência que às vezes está ali e está oculta, não é? Mas que aparece nos melhores momentos, de facto. Mas aproveitando para além de aproveitar essa sinergia do que é que vai, digamos, unir o clube e os pais e os atletas para o futuro, para nós também percebermos, e os ouvintes estão lá em casa, existe a tal ficha e o tal regulamento para o futuro, para a próxima época. Cada atleta vai pagar 20 euros. Isso em termos de receitas esperadas, esquecendo um pouco a crise que todos vão conseguir pagar a época toda, quanto é que o clube vai arrecadar? Olha, isso... Em função do número de atletas previstos. Este número, quer dizer, isto é quase como aquele episódio de um antigo ministro que nós tivemos. Nós temos 500 atletas atualmente, é uma questão de fazer as contas. Mas nós já as fizemos. O futuro vai ser 500 atletas? Pois, exatamente. A questão é que nós já temos mais ou menos aquilo que é uma margem, porque nós vamos continuar com as isenções. Portanto,
quem de facto não tiver uma questão do até o abono que existe na escola e o nível tarifário que existe e até de uma forma muito discreta, isso tem funcionado perfeitamente. Há atletas que de facto não têm essa capacidade e o clube desportivo tem que ter as portas abertas para essas pessoas. Nós, com um grau de cotização, tínhamos determinada percentagem sem possibilidade. Agora, com uma cotização superior, é natural que esta margem de pessoas que não podem pagar esta mensalidade se alargue. Por outro lado, podemos ter pessoas que pura e simplesmente desistem, porque nós também temos aqui um fenómeno que não podemos ignorar, que tínhamos muita gente que pela mensalidade, a cota no caso, agora é que será a mensalidade, ser barata ou até inexistente num passado recente, que as pessoas iam ali por manutenção e depois não eram nada assíduas e tal, e não iam. E isto agora, começamos a chegar a um valor que de resto, e é preciso que se diga, é um valor que está perfeitamente enquadrado naquilo que são os clubes congêneros. Portanto, os clubes com os quais a gente vai competir têm isto, sempre tiveram. Nós, no fundo, éramos diferentes não tendo, não é? Portanto, os outros clubes mas justificavam não ter a cota tão alta e em algum caso defendia algumas pessoas porque tinham o apoio da autarquia. Há pouco disse que a autarquia dava o apoio para fomentar o desporto. Claro. Não havendo esse apoio, é natural que recorram aos É natural pais. que se tenha que recorrer a estas receitas. Disse há pouco que vai haver mudanças para o futuro, para a próxima época. Em termos de número de atletas, vocês vão deixar as portas abertas até ver o que é que há? Ou já limitaram face à redução de treinadores que tiveram que fazer? Nós, de algum modo, já estabelecemos aquilo que é um organigrama de formação, de pirâmide de formação, tendo em conta o essencial da atividade. Portanto, há equipas que são equipas que andam ali no meio escalão, as chamadas equipas B, que este ano não irão existir, ou pelo menos não irão existir de forma direta com a direção. Há soluções especiais que são criadas para que eventualmente possam existir, porque essa solução acontece, mesmo a mensalidade poderá deixar de existir, se houver uma comissão de pais que consiga um determinado patrocínio, um apoio. Para a equipa acabam por poupar esse valor. Exatamente, portanto, isso já está em aberto, isso já está comunicado e, portanto, é possível, isso é possível. Nós o que temos é de impor aquilo que nós entendemos que serão as regras do ponto de partida para não cairmos em incumprimento, porque este ano já caímos em incumprimento, involuntariamente, devo dizer, conforme expliquei há pouco. E, portanto, nós, não é honesto intelectualmente estarmos a propor um cenário que sabemos que vamos cair em incumprimento. Portanto, nós estamos e devo dizer que mesmo assim é um cenário mais ou menos arriscado. Mais ou menos arriscado porquê? Porque isto também tem a ver com algumas mudanças em termos de gestão da macroestrutura do clube, em termos de funcionários, em termos de funcionamento de determinadas valências da piscina que nós entendemos que poderão correr assim. E todas estas transformações podem não correr exatamente como nós pensamos. Portanto, nós, como homens de boa fé e com a experiência acumulada que temos dos diversos mandatos, conforme mencionou, que já não são poucos, penso que estamos avalizados para poder dar este passo com alguma segurança. Mas, de qualquer modo, não deixa de ser um exercício que vai ser um exercício muito complexo. Mas em função do que disse há pouco, de que vai criar, vão desaparecer algumas das equipas B e há uma redução de treinadores, há um número mais ou menos previsto de atletas, tem em mente? Qual é esse número? Sim, esse número, é assim, nós de algum modo, à partida, não pensamos que vamos perder atletas. O que nós vamos é iremos perder alguns atletas. Pronto, isso é uma questão inalienável. Com certeza, quer dizer, a não ser que exista aqui um fenómeno paranormal qualquer, que agora as pessoas resultem numa afluência extraordinária, mas é natural que aumentando o custo, que haja alguma dissidência, que é normal. Portanto, eu não queria afastar esse cenário. Mas nós o que vamos é engrossar determinadas equipas. Portanto, em vez de estarem distribuídas em escalões intermédios, nós vamos engrossar essas equipas, portanto ter equipas que vão ter mais atletas. Portanto, essa é a nossa perspectiva, até porque nós temos muitas destas semi-equipas que depois nem chegam a cumprir durante a época, não chegam a cumprir os limites mínimos quer dizer, têm jogadores para jogar, mas em termos de regulamentação interna, que nós temos isso regulamentado,
não conseguem um grau de inscrição e andam ali equipas com muito poucos atletas que fazem a época toda, que têm o custo, em termos de equipa, obviamente per capita muito superior, têm um custo igual a outra equipa, uma equipa mais composta. Sólida e... Portanto, isto vai resultar também numa reestruturação, no fundo. Uma reestruturação, uma triagem. Vão recorrer nas equipas séniores à prata da casa. Pela informação que tenho, não vai haver salários e vão recorrer... Vamos ver uma coisa. No hóquei e no basquete, como é que vão fazer? Sim. É um bocado difícil dentro do clube comparar modalidades, porque cada modalidade... Sim, não estou a comparar, estou a falar numa e noutra. Não, mas eu próprio, para lhe responder a essa pergunta, não posso responder de uma forma genérica, porque as modalidades cada uma tem a sua especificidade e cada uma, dentro do grau de autonomia que nós concedemos, tem a sua modalidade de gestão, o que é muito curioso, inclusivamente. E, portanto, há modalidades, olha, nomeadamente o hóquei, falou do hóquei, que logo, ab início, têm soluções internas que permitem a atenuação de determinadas medidas que nós vamos adotar. Por exemplo? Nomeadamente, essa questão que falou de terem atletas que vêm de fora e, portanto, existe ali um subsídio para transporte e tal. E a própria secção assume essas despesas, portanto, assume através... A secção que arranja patrocínios para pagar essas Exatamente. despesas. Portanto, vai-se manter a equipa. Não se vai manter nos mesmos moldes, portanto, a equipa é praticamente... portanto, será o ano em que, depois de termos tido uma equipa que era muito fruto de jogadores de fora, será o ano em que estará mais equilibrada, fruto de algum investimento que houve agora com júniores e com outros. Até porque vocês, os júniores, foram longe e acabam por chegar agora. Exatamente, e agora vamos conseguir pô-los a rodar nos séniores e tal. Isso de facto até acaba por ser transversal para outras modalidades, mas neste caso concreto e naquilo que são despesas